E aí pessoal, canal sobre motores. Hoje o vídeo vai ser sobre ferramentas. Agora vou mostrar o que eu tenho nessas caixinhas, nesses estojos. Então isso aqui é uma ferramenta relacionada à chave dinamométrica, isso aqui é um adaptador dinamométrico, ou seja, basicamente é um acessório para o cabo de força. Essa peça pode ser colocada em qualquer cabo de força, pode ser de fábrica, pode ser feito em casa, pode ser forjado, enfim, qualquer um serve. E essa cabeça, esse adaptador, ele cumpre a função, ele faz o papel de uma chave dinamométrica. Ou seja, vemos que ele tem essa telinha, ligamos e podemos ajustar a força exata que precisamos. Ou seja, essa chave vai de 200 Nm até 1000 Nm. Bom, daqui a pouco vou explicar tudo em mais detalhes. Então, vemos que eu tenho duas dessas chaves, essa aqui é maior, com encaixe quadrado de 3/4 de polegada, e como já mostrei, a força de trabalho vai de 200 a 1000 Nm. Também tem um adaptador menor para encaixe quadrado de meia polegada e a força de trabalho dele vai de 40 Nm até 200 Nm. Esses adaptadores dinamométricos que uso são da Quintonia. Sempre compro ferramentas dessa marca, pois considero as melhores e mais confiáveis. Não é propaganda, apenas minha opinião. Vemos que eles vêm nesses estojos, uma caixinha pequena com fecho, plástico resistente, fecho de boa qualidade. Também dá para ver a dobradiça, uma dobradiça de metal ali, ou seja, está bem protegido para transporte, armazenamento e tudo mais. Eu não tenho experiência usando essa ferramenta, também não assisti a nenhuma análise sobre ela. Ou seja, quero agora só em poucas palavras compartilhar minhas primeiras impressões, algumas ideias, mostrar quais eu acho que são as vantagens dessa ferramenta, quais são as desvantagens e assim por diante. Então, esse adaptador dinamométrico eu comprei por 9.800 rublos, mas ele estava em promoção, ou seja, tinha um desconto de 50%. Não sei o quanto essa promoção ainda está valendo, com que frequência aparecem esses descontos, mas eu simplesmente vi que estava com esse desconto e comprei. Então, sem o desconto, ele custava 21.300 rublos, eu comprei por 9.800 rublos. E se, por exemplo, comparar, eu tenho aqui uma chave dinamométrica da marca Kington, ela vai de 150 Nm até 800 Nm. Eu comprei essa chave por praticamente 28.000 rublos. Então, ou seja, vemos, né, essa 28.000 rublos até 800 Nm, esse adaptador custa, bom, 10.000 rublos até 1000 Nm. Ou seja, a diferença é praticamente de 3 vezes, esse adaptador é 3 vezes mais barato, isso é para o adaptador de 3/4. O adaptador de 1,5 polegada eu comprei por 5.200 rublos, também estava em promoção. Mas se, por exemplo, compararmos com uma chave dinamométrica, digamos, da marca Kington, com os mesmos parâmetros, até 200 Nm a chave custa cerca de 8.500 rublos, o adaptador eu comprei por 5.200 rublos. Bem, aqui vemos que na verdade não é uma diferença tão grande, podemos dizer que é praticamente comparável em preço. Se usarmos o encaixe de 3/4, a diferença é bem maior, quase 3 vezes. Por isso considero o preço a principal vantagem desses adaptadores. Então em seguida, por exemplo, pegamos essa catraca para encaixe de 3/4 de polegada, colocamos aqui esse adaptador e no final temos uma chave dinamométrica. Também, por exemplo, pegamos essa barra de força, colocamos aqui o adaptador e obtemos uma chave dinamométrica. Podemos pegar essa barra de força, usamos o adaptador, pegamos, por exemplo, uma extensão ou tubo e novamente a chave dinamométrica. Ou seja, no fim, podemos usar uma barra de força caseira feita na oficina, adaptar e obter uma chave dinamométrica. Ou seja, na minha opinião, outra vantagem é poder trabalhar com qualquer ferramenta disponível e manter o torque correto ao apertar, ou seja, apertar os parafusos com a força necessária. Isso também, na minha opinião, é uma grande vantagem dessa ferramenta. O que mais pode ser visto como vantagem? O tamanho compacto também é uma delas. Assim, posso guardar em algum lugar para transporte ou armazenamento, entre outros.
Ou seja, vemos quais são as dimensões. Se, por exemplo, pegarmos uma chave dinamométrica que eu tenho, que vai até 800 Nm, aqui vemos, de 150 a 800 Nm, e compararmos os tamanhos delas. Ou seja, na minha opinião, tudo aqui é óbvio. Sim, ou essa caixinha que posso guardar no armário, trancar, ou colocar no carro para viajar, e assim por diante. Ou, por exemplo, essa chave aqui, em termos de tamanho, ela é cerca de 10 vezes maior. Essa chave, ou seja, isso também pode ser considerado uma vantagem dessa ferramenta. E então, em relação ao peso, esse adaptador pesa cerca de 250 gramas, esse aqui pesa mais ou menos meio quilo, talvez uns 600 gramas junto com o estojo, essa chave pesa cerca de 10 quilos, por volta de 10 quilos então, meio quilo. A margem de erro dessa chave, de acordo com as especificações, é de cerca de 2 a 3%, a margem de erro dessa chave é de aproximadamente 2%, ou seja, a margem de erro é praticamente a mesma, ou seja, a precisão da ferramenta é igual. Então, qual é outra vantagem, por exemplo, desse soquete, desse adaptador dinamométrico? O torquímetro precisa ser guardado no zero, ou seja, para que a mola fique descomprimida. Se esse torquímetro começa em 150 Nm, então ele deve ser guardado em 150 Nm. Se eu preciso apertar algum parafuso com uma força de 300 Nm, ou seja, eu ajusto toda vez, trabalho, e depois preciso voltar ele para o zero. Então eu ligo esse torquímetro e ele tem uma memória interna para 50 posições, ou seja, eu posso ajustar manualmente a força necessária em newton-metros, por exemplo, 275 newton-metros e salvar isso na memória. Pronto, essa vai ser a primeira posição, 275 newton-metros. Posso ajustar conforme o motor para mim mesmo, por exemplo, o aperto dos parafusos principais, da biela, com outra força, do volante, do balanceador dianteiro e da tampa do bloco de cilindros. Ou seja, eu posso definir uma força específica para cada parafuso, salvar na memória e depois, com o apertar de um botão, o adaptador já estará ajustado para a força necessária. Não considero esse momento tão crítico ou demorado para configurar, mas ainda assim mostro que essa função existe. Ou seja, este adaptador possui 50 slots de memória assim como o outro. Falei minha opinião pessoal sobre as vantagens desta chave. Agora, vamos às desvantagens. Na minha opinião, a desvantagem é que essa chave usa pilhas, como mostra o compartimento delas. Bom, não sei o quanto isso é realmente uma desvantagem, mas quero dizer que as pilhas podem acabar, você precisa comprá-las, trocá-las e assim por diante. Acho que seria muito mais conveniente se fosse possível conectá-lo e carregá-lo, por exemplo, como um smartphone, uma lanterna, uma câmera e assim por diante. Acho que esse é o primeiro e único defeito, e o segundo defeito é o tamanho dele. Ou seja, não dá para alcançar todos os parafusos com ele. Nem sempre há espaço para um dispositivo tão grande e volumoso que acaba encostando em algum lugar. Então é assim que a chave de boca é colocada, e aqui colocamos a alavanca, e às vezes quando você aperta esses cantos, essas paredes acabam encostando em alguma coisa. Claro, você pode usar um extensor desse tipo, assim, pode usar o extensor Ponfera, pode usar esse tipo de extensor também. Mas quem trabalha com isso sabe que quanto maior essa articulação, mais difícil fica para o timã, ou seja, quanto maior essa articulação, mais difícil é puxar. Quando você aperta, ele começa a escorregar da porca, ou seja, é grande, e pode escapar ali, danificar as faces do parafuso, danificar as faces da chave e assim por diante. Ou seja, na minha opinião, a maior desvantagem desse adaptador são as suas dimensões, e que não dá para usar em todo lugar, não dá para alcançar em certos pontos. Até agora vejo só duas desvantagens. A principal é que funciona com pilhas, o que talvez nem seja tão ruim. E na minha opinião, a principal desvantagem é que não dá para usar em todo lugar. Em alguns momentos ele acaba esbarrando. Agora vou mostrar ele em ação e depois testar o adaptador funcionando. Ou seja, usando este parafuso de fixação da engrenagem do compressor como exemplo, vamos tentar apertá-lo com este adaptador. Então, isso aqui vai servir como um rolamento, na verdade, é um rolamento mesmo. Colocamos a engrenagem e apertamos o parafuso. O torque de aperto desse parafuso é de 360 Nm. Então eu coloquei ele assim com a mão. Agora vamos prender ele na morsa. No adaptador eu ajustei para 360 Nm, o adaptador está ajustado para 360 Nm. Prendemos o parafuso na morsa e vamos testar.
Então, como podemos ver, o adaptador estava ajustado para 360 Nm para controlar o torque de aperto a um sinal sonoro. Quando nos aproximamos do valor definido, o adaptador começa a emitir sinais sonoros intermitentes. Então, eu ajustei para 360 Nm e vemos que, quando chegou a cerca de 330 Nm, o adaptador começou a emitir sinais sonoros primeiro intermitentes, e quando alcancei 300 ele se desligou sozinho, e quando atingi 360 Nm ele passou a emitir um sinal sonoro contínuo. Há indicadores luminosos em 3 lados, permitindo controlar a força por eles também. Primeiro ele ficou aceso na cor verde, depois, à medida que eu me aproximava do valor definido, começou a piscar em vermelho, e quando atingi 360 Nm, o indicador ficou aceso continuamente em vermelho. Ou seja, esse é o processo de uso desse adaptador, basicamente não tem nada complicado, tudo é o mais simples possível. Agora, o que mais eu quero fazer? Eu quero comparar as leituras da chave dinamométrica com as leituras do adaptador dinamométrico. Ou seja, agora vamos apertar esse mesmo parafuso e é assim que vamos fazer. Então, eu pego a chave dinamométrica, ajusto ela para 360 Nm, pego o adaptador, ajusto ele também para 360 Nm e começo a apertar. Aperto com a chave até que ela dispare, ou seja, até eu ouvir o clique. Depois que eu ouvir o clique, eu olho as leituras no adaptador dinamométrico e vamos compará-las. Sim, ou seja, para eu entender se há alguma diferença entre a chave e o adaptador. Então pegamos a chave e ajustamos para 360 metros, ou seja, vemos que aqui é o 0 e essa linha coincide, isso aqui é 150 metros. Aqui teremos 200, 250, 300, 350, chegamos até 350, zeramos e ajustamos para 350 e depois avançamos mais 10, ou seja, fica 350 mais 10, 360 metros. Então vemos que o 0 chegou até 350, 355, 360, pronto. A minha chave dinamométrica está ajustada para 360 newtons. Em seguida pegamos o adaptador. Vemos que também está ajustado para 360 Nm. Então, o que vemos? Tivemos um clique, não sei se deu para ouvir claramente na câmera, mas houve um clique da chave, ou seja, a chave. Ela funcionou em 360 Nm e vemos que o adaptador dinâmico está mostrando 3.602 Nm, ou seja, os valores coincidem totalmente, o que me deixa muito satisfeito, pois mostram exatamente o mesmo, tanto a chave dinamométrica quanto o adaptador dinâmico. Pode-se usar qualquer um dos dois, o que for mais conveniente ou o que preferir, ou até mesmo aquele que couber no orçamento e assim por diante. Vemos o adaptador, só apertei o botão e coloquei a caixa. Então com a chave não é necessário agora zerá-lo. Todos vemos, 150 toneladas, metro zero. Sonho. Aqui está uma pequena análise sobre adaptadores dinamométricos. Na verdade, nem é bem uma análise, são apenas meus pensamentos, minha opinião sobre isso e assim por diante. Não é propaganda, só estou mostrando essa ferramenta que apareceu para mim e pode ser útil ou interessante para alguém,
talvez até para comprar. Por enquanto estou muito satisfeito com essa ferramenta, estou muito feliz por ter adquirido uma ferramenta dessas, uma ferramenta nova. Isso é sempre bom, ainda mais desse nível, já me sinto acompanhando o tempo. Alguns comentam que minhas ferramentas se resumem a um martelo e uma alavanca de vergalhão. No fundo, isso tem um pouco de verdade. Aos poucos estou conseguindo ferramentas de verdade, de qualidade, boas, e isso me deixa muito feliz conforme vou usando. Se aparecerem alguns detalhes, se tiver algum ponto a destacar, vou tentar mostrar em algum dos vídeos. Por enquanto estou satisfeito com essas ferramentas e gostando de tudo. Esse foi um vídeo curto, obrigado por assistirem, boa sorte e até mais.